eu quero dar um tema para o mês de dezembro. Vocês me permitem? E eu quero que o coração de vocês seja direcionado com esse tema. Hoje eu acordei e falei assim, na verdade, já estava com isso no meu coração. E aí eu acordei e falei, Senhor, vamos lá, vamos colocar esse tema e nós vamos fomentar isso no nosso coração. E o tema de dezembro vai ser esperança. Então diga para o seu irmão, esse mês é mês de esperança. Esse mês é mês de esperança. Diz para mais um irmão aí que você não conversou ainda hoje, vira para trás, para frente, dá um grito. Ei, meu irmão, hoje é o mês da esperança. Ei, você aí no fundo, hoje esse mês é mês da esperança. Ei, você aqui na frente, esse mês é mês da esperança. Esse vai ser um mês onde nós... Meu irmão, a doutrina hoje que nós vamos expor, talvez você vai falar, nossa pastor, que estranho. Você vai falar de esperança e vai falar de morte. Hoje a doutrina que nós vamos expor, para que você coloque em seu coração, vai ser a doutrina da ressurreição dos mortos. Uma doutrina que está lá em Hebreus 6, que nós temos lá falado, né, igreja? Essa é a quinta, penúltima doutrina. E domingo que vem, se Deus me permitir, estarei aqui com vocês falando de juízo. A doutrina do juízo. Fica tenso, né? Juízo, pastor. Meu Deus. Fala isso não, pastor. Mas o fundamento da fé, até que ela faça parte de nós, hoje falaremos da doutrina da ressurreição dos mortos. Hoje falaremos brevemente sobre essa doutrina, porque dera Deus, Espírito Santo, me conduza nessa jornada aqui, que de 40 minutos essa é a minha intenção. Então já vai intercedendo aí. Cadê o grupo de intercessão aí? Já vai intercedendo. Espírito Santo, usa o meu pastor. Em 40 minutos ele falou, não deixa ele passar não. Vai orando aí, intercede aí, para que Deus dê sabedoria. Eu passei em 5 minutos lá para o pessoal lá atrás. Ixi, será que a pregação vai durar 5 minutos? Eles falam, duvido. Mas ele é um assunto profundo demais para ser discorrido em 40 minutos. Então, eu quero falar de algumas coisas pontuais, de aspectos da doutrina da ressurreição dos mortos. Que é absolutamente central para o crente. Isso faz com que a nossa fé cresça. Aprender as doutrinas de Cristo faz com que a nossa fé cresça. Mas existe fé pequena? Existe uma crescente de fé, meu irmão. Que é assim que se compara a fé, como um grão de... Cadê os crentes aí em plantão? Um grão de mostarda. Que ela é uma das menores sementes, mas ela se torna uma das maiores hortaliças. Isso quer dizer, a minha fé ela começa pequena, mas a minha caminhada com Cristo ela vai aumentando a minha fé. Vai aumentando a minha fé. Ou seja, tem hora que a nossa vida tem coisas que não nos abalam mais, porque a nossa fé está crescente. A gente vai chorar ainda. Mas a nossa fé vai estar lá, ó. Inabalável, porque a nossa fé está naquele que é inabalável. Eu sou abalável, mas a minha fé está naquele que é inabalável. Jesus é o inabalável. Então a doutrina da ressurreição não fala apenas de morte, mas aponta para 3 aspectos. Diga, esperança. Vida eterna e santidade. Diga isso novamente. Esperança, vida eterna, santidade. A ressurreição dos mortos não diz a respeito apenas de morte. Porque a morte é a entrada para a eternidade. A morte é a entrada
para a eternidade. Pois nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Por isso que é fundamental aprendermos sobre a ressurreição de Cristo. Antes de entrar então na pregação aqui, eu quero pedir para que possam projetar aqui João 11, versículo 25, para que todos nós possamos ler. João 11, 25 diz: Então Jesus declarou, diga comigo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, feche seus olhos, meu irmão. Pai, a sua palavra, Deus, foi, Senhor, colocada em nossos corações agora. São palavras do seu Filho Jesus, que também é Deus, que também resgatou as nossas vidas. Uma palavra, Senhor, que diz morte traz vida. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o nosso coração esteja concentrado, Senhor, para reter, Senhor, essa palavra que o Senhor quer, Senhor, trazer a nós. E Pai, eu coloco a minha vida à disposição para falar ao teu povo. Espírito Santo, nos conduza, como o Senhor nos conduziu até aqui, até hoje, nesses 6 anos, nesses 40 anos de Bereão. Em nome de Jesus. Amém. A realidade da morte é o anseio pela eternidade. Você sabia que a realidade da morte é o anseio pela eternidade? Não. Eclesiastes 3:11 nos diz assim: Ele fez tudo belo em seu tempo. Também pôs o quê? A eternidade no coração do homem. Olha só que lindo isso. Deus assinou em você a eternidade. Por isso que nós ansiamos em viver. Por isso que nós não queremos a morte. Eu amo a vida, gente. Você ama a vida? Eu amo a vida. Tem seus percalços, tem seus perrengues, seus problemas, mas eu amo a vida. A morte, todos nós, em algum momento da vida, vamos passar, ou nos deparamos com ela. Às vezes, por um ente querido que nós perdemos, ou às vezes, também pela consciência de que um dia também morreremos. Um dia eu vou morrer. Por isso que eu disse, se domingo Deus permitir, estarei aqui com vocês. Mas se Deus não permitir, se quiser me recolher antes, eis-me aqui, Senhor. Me recolhe. Porque eu amo aquilo que o Sidney cantou. Este lugar é no Senhor. Esse lugar, eu amo a presença de Deus. E você, ama essa presença? Amém. Você ama realmente essa presença? Amém. Mas existe dentro de nós, então, esse anseio pela eternidade, algo escrito por Deus na nossa alma, em cada pessoa, como nós vimos. Então, seria uma tolice minha, uma ignorância minha, não falar desse assunto. Ou seja, e esse assunto não foi ignorado pelo nosso Deus, Jesus, pelo nosso Senhor. Olha só o que Jesus disse, e acabamos de ler, em João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele vai falando sobre a ressurreição dos mortos. Jesus diz também, nesse contexto de Marta e Maria, ele vai dizer eu sou a vida, no contexto onde Lázaro tinha morrido. Marta e Maria estavam lá chorando. E Jesus chega e fala, calma, Maria. Ele será ressuscitado. Sim, Senhor, eu sei. Olha só, essa doutrina já era pregada. Porque ela já sabia que um dia Lázaro iria ressuscitar e um dia ela iria encontrar com Lázaro. Não, Senhor, eu sei, lá no futuro. Não, Marta, você não entendeu. É agora. Então, essa história, ela revela
um destino futuro, que é o meu e o seu. É um destino futuro, que é o meu e o seu. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Ixi, são poucos que vão ressuscitar aí. Eu vou, meu irmão. Você também vai, Marcinha? Acho que o irmão do seu lado não vai, não. Você vai, Samuca? Vai ressuscitar mesmo? Amém. Vai ressuscitar, Kaique? Amém. Esse amém aí tá muito fraco. Tá faltando uma certeza, uma convicção. Nós vamos ressuscitar, igreja, e nós vamos falar sobre isso já já. O fato é que a morte não é o fim, é a porta para a eternidade. A morte é a porta para a eternidade. E assim como Lázaro reviveu, olha, meu irmão, grava isso aqui. Toda a humanidade vai ressuscitar. Mas toda, pastor? Toda? Até os cabra ruim? Sim, os cabra ruim também vão ressuscitar. Os cabra bom também. E as cabras ruins também. Vai todo mundo ressuscitar, meu irmão. Então, esse mês de dezembro, um mês de esperança, estamos então num mês onde celebramos o quê? Isso aqui tinha que estar na ponta da língua do crente. Qual que é a melhor data, meu irmão, desse mês? Não é o 13º, é o nascimento de Jesus. De forma simbólica, dia 25, Jesus, o menino Deus, nasce no mundo. E nasce o que com ele? A esperança. Nasce uma esperança para mim e para você, de salvação, de ressurreição dos cabra-bom. Ressurreição, por isso que esse mês é o mês da esperança, porque a esperança veio ao mundo, e essa esperança se chama Jesus, o menino Deus. Então, dito tudo isso, meu irmão, eu quero entrar em alguns assuntos que trazem desde uma tensão boa para uma tensão onde nós vamos ficar aqui, ó, meu Deus do céu. Parecendo que há aqueles filmes de terror, né? Mas calma, a gente vai terminar bem nessa turbulência. A ressurreição nos dá esperança. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a ressurreição, a doutrina da ressurreição dos mortos, dá esperança de vida. A ressurreição dos mortos nos dá a esperança de vida. Olha só o que o salmista canta, meu irmão. Olha o que o salmista canta lá no capítulo 17, no versículo 15. Ele canta assim: quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Esse acordar, ele está dizendo morte. Quando eu despertar da morte, eu vou ver Deus. Meu irmão, quando você despertar da morte, você vai ver quem? Você vai ver Deus. Quando chegar aquele dia que Ele vai ressuscitar para vivermos com Ele, o primeiro que veremos é Deus. É o primeiro. Meu irmão, que visão linda é imaginar isso. Mas isso não é uma imaginação, é uma verdade que acontecerá. Porque a morte aponta para a eternidade. A morte é uma esperança de uma vida eterna. Daniel 12:2, não posso ignorar esse texto, onde ele fala que a vida eterna e outros ressuscitarão. Eles vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha. É isso que Daniel está dizendo no capítulo 12:2. Que há um horror eterno, aquele que é para a vergonha por horror eterno. Jesus, ele confirma essa verdade que Daniel está pregando lá. Por isso que Marta e Maria, elas sabiam da ressurreição dos mortos. Por isso que quando Jesus fala isso, ela fala: sim, no futuro eu vou vê-lo. Mas Jesus está falando daquela hora. Mas eu estou aqui dizendo para vocês que isso aponta realmente para o futuro. Para nós é para o futuro. Que um dia você vai morrer, eu vou morrer.
mas nós vamos ressuscitar para a eternidade. E Jesus, no capítulo 5, quer dizer, João, né? No livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus nos diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ouvirão a voz de Jesus. E quando eles ouvirem a voz de Jesus, no 29, os que fizeram o bem sairão para o quê? A ressurreição da vida. Mas os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Jesus dizendo aqui que os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Ou seja, é os cabrabão. Os cabrabão vão ressuscitar para a vida. Os cabra ruim para a ressurreição da condenação. Mano. A doutrina da ressurreição dos mortos, ela é uma esperança para o crente. Mas ela é terror para aquele que não está debaixo desse amor, que não aceitou essa graça em seu coração. Haverá ressurreição dos mortos. Essa ressurreição é entre justos e injustos. Em momentos distintos. Se você puder chegar em casa, leia o capítulo 20. No capítulo 20, ele vai mostrar o milênio, onde haverá uma ressurreição e por 1000 anos viveremos com Cristo, reinaremos com Cristo. Só que depois desses 1000 anos, o dragão será solto. Isso nós estamos falando da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é a ressurreição dos cabrabão, é dos justos. E esses viverão, esses que foram ressuscitados são os fiéis que não se corromperam com esse mundo. Esses foram que escolheram as obras do Espírito e não as obras da carne. Foram esses que guardaram, que foram a terra fértil, a terra boa, onde a semente foi jogada e ela germinou no coração e ela deu frutos. Que terra é a nossa? Que coração é o nosso? E esses momentos distintos que mostra a Apocalipse 20, onde uns ressuscitarão para a vida e vida eterna, e esses são os fiéis que não deixaram se corromper com esse mundo. Mas, mais para frente, ele vai dizer também que outros, numa segunda vez, serão ressuscitados. Só que esses, meu irmão, foram aqueles que deixaram o mundo corromper o coração. Esses são os anteriores da primeira ressurreição, esses são os justos, que no versículo 6 do capítulo 20 de Apocalipse diz: bem-aventurado e o santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Olha lá, primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, porque a primeira morte é essa aqui, meu irmão. Um dia todo mundo vai morrer. Só não morrerão aqueles que viverão até o arrebatamento. E eu espero viver por isso. Eu espero que Jesus me arrebate. Eu espero que o Senhor ele volte. Mas Ele que sabe a data. Eu não sei. Por enquanto, eu vou andar, meu irmão, nessa busca pela santidade. Vou andar com essa doutrina da ressurreição como esperança de que tudo que eu sofro nesse mundo, que tudo que a igreja sofre, tudo que você sofre, um dia vai ter um fim. Um dia vai ter um fim. Todas as dores cessarão. Todas as dores cessarão. E a outra ressurreição após o milênio, que é a segunda, essa é para o sofrimento eterno. Por isso que essa causa o terror. A continuação do versículo 6, que eu acabei não terminando, ele fala da primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão o quê? Sacerdotes de Deus. Você
será um sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Irmão, nós vamos reinar com Jesus. Fala para o irmão do seu lado aí, eu falo assim, você vai reinar com Jesus. Você não vai precisar, fala para ele, você não vai precisar da segunda ressurreição. Você não vai precisar, você não. Você não. Você não. Porque você é igreja gloriosa. Porque você é aquele que anda segundo as obras do Espírito. Porque você não se deixa se corromper com as coisas deste mundo. Que são tantas. E são até de forma boa aos nossos olhos. Mas má ao nosso coração e espírito. No versículo 11, 13, vai falar do juízo final, e no versículo 15, que é a parte pesada, que ele vai falar, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, se você não acredita em inferno, passe a acreditar, irmão. Porque aqueles que não andaram em santidade, que deixaram com que o mundo corrompesse seu coração, que mergulhou, esse é o destino desses. E sabe o que Jesus fala e Mateus registra no capítulo 10, 28? Porque às vezes a gente tem medo do inferno. Você tem medo do inferno, meu irmão? Eu não. Porque o inferno não é para mim. Fala para o mundo do seu lado, eu não tenho medo do inferno porque o inferno não é para mim. Agora diga com convicção, eu não tenho medo do inferno porque esse inferno não é para mim. Ei! É isso, meu irmão. É por isso que nós não temos medo, porque o inferno não é para mim. Porque a igreja, ela está o quê? Ela está empurrando a porta dos infernos. Ela está prevalecendo. Ela está empurrando. Ela está vencendo, porque Cristo é Cristo em nós. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque há uma igreja que se posiciona em santidade, na obra do Espírito. Ah, mas eu pequei! Mas há uma igreja que se arrepende. Primeira doutrina. E que tem fé em Deus, segunda doutrina. Que impõe as mãos e abençoa, quarta doutrina. Eita, eu estou errando aqui. Sabe, não é isso. Mateus 10, 28 diz, não temais os que matam o corpo, temei aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Então a gente não tem que temer o inferno. Porque o princípio da sabedoria é o que, meu irmão? É o temor. Diga, o temor é o princípio da sabedoria. Então, meu irmão, a gente tem que temer a Deus. Nós temos que nos lançar a Deus. Nós não temos que temer o mundo, temer o inferno. Nós temos que temer a Deus. O temor a Deus é respeito por Deus. Respeito por inferno, sai fora, meu irmão. Não estou nem aí para o diabo. Ele já está condenado. Ele já está condenado. Nós temos que fazer segundo o que a palavra nos diz. Nós vamos prevalecer. Nós vamos prevalecer. E como que nós prevaleceremos? Sendo igreja. Igreja é solo? Não. Igreja é unidade. Existe igreja sozinho? Não. Existe igreja que é um juntamento daquilo que nós falamos. São pedras que são edificadas. Pedro vai falar isso. São pedras que são unidas e vai formando uma igreja gloriosa que prevalece contra o inferno. E essa é a esperança. A esperança de que um dia eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar com Cristo em que tudo vai passar. A ressurreição no Antigo Testamento era pregada, como nós falamos em Salmos e Daniel 12,
Mas olha o que Oséias 13:14 diz: eu os remirei do poder do Sheol, né? Que ele está falando aqui lá do inferno mesmo, e os resgatarei da morte. Oséias aponta para quem? Para Cristo. E Paulo confirma isso quando ele diz lá, quando ele diz em 1 Coríntios 15:3 e 4, onde Cristo, segundo as Escrituras, se Cristo não ressuscitou, nada faz sentido. Paulo ele vai falar exatamente isso. Não faz sentido pregarmos de Cristo se Ele não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, a nossa fé é o quê? Vã. A minha e a sua fé não faz sentido se Cristo não ressuscitasse. Então Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15:12, 14, o Paulo ele vai continuar dizendo: e vã a nossa fé, a nossa pregação, e vã a vossa fé. Mas se Cristo realmente ressuscitou, sabe o que ele é? Ele é a primícia. Ele é o primeiro. Ele é as primícias. Ele é assim como morreu, ou morremos em Adão, mas agora vivemos em Cristo. E Cristo, como a primícia, Ele é simplesmente o modelo de quem nós nos tornaremos. Irmão, vou deixar isso aqui um pouquinho mais claro. A mensagem é de esperança, de eternidade, que vida com Deus, com Cristo Jesus, que é a eternidade, de santidade. A nossa esperança está, um dia você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Na primeira ressurreição, amém? Amém. Primeira ressurreição, meu irmão. Grava isso. Eu vou estar na primeira ressurreição. Não eu. Nós vamos estar na primeira ressurreição. Nós vamos estar. E ao abrir dos olhos, como diz o salmista, nós olharemos a semelhança. Nós olharemos para o nosso Deus. Mas a gente não vai conseguir se encontrar com Deus, porque nessa carne que nós temos, nós não, assim como Moisés queria ver a Deus, e assim como no tabernáculo, quando entrava no lugar da presença de Deus, as pessoas eram fulminadas, e Moisés não conseguia se encontrar com Deus, e Deus falou: olha, você vai ver apenas as costas, e assim, você vai ter um deslumbre daquilo que eu sou, mas se você ver minha face, você vai morrer. Nós estamos dizendo que nós vamos ter um encontro com Deus, com Cristo Jesus. Nós veremos Jesus face a face. Isso nos leva a Lucas a compreender a ressurreição de Cristo. Jesus ele ressuscitou, sim ou não, igreja? Sim. Se você não crê nisso, você está no lugar errado. A ressurreição em Cristo e como Cristo. Olha só, a ressurreição em Cristo é vida eterna. Nós estamos nele. Nós estamos guardados nele. Nós estamos em Cristo. Nós falamos isso semana passada. Mas nós vamos ressuscitar como Cristo. E como Cristo ressuscitou? Num corpo glorificado. Diga, corpo glorificado. A minha esperança é que eu vou viver. A morte é vida. Agora, como eu vou viver com Cristo num corpo glorificado? Meu irmão, olha essa carcaça aqui, ó, cheia de ruga já. Eu estou com 43 anos. Já estou com uma barriguinha aqui, preciso perder. Lá não vai ter mais isso. Lá não vai ter academia. Lá não vai ter diabetes. Lá não vai ter colesterol. Lá, meu irmão, não vai ter falta de saúde. Sabe por quê? Porque nós vamos estar num corpo glorificado. E Cristo é o modelo. Lucas 24:39, Jesus aparece para quem? Para os discípulos. E a palavra diz que a porta estava o quê? Cerrada. Cerrada é fechada. Ou seja, alguém aqui, a não ser que você tenha explodido o muro, conseguiu passar por uma porta sem que ela abra?
entrar em algum lugar sem que ela abra. Jesus fez isso. Aleluia. Jesus fez isso. E esse é o corpo que você estará. Jesus, quando ressuscitou, ele caminhou com quem? Com 2 discípulos, a caminho de Emaús. E eles conversavam. E o meu coração queimava. Espero que seu coração esteja queimando igual o meu. E o coração queimava, porque Jesus estava falando, conversando ali. E quando eles cearam, abriram seus olhos, Jesus fez o quê? Sumiu, meu irmão. Como será isso? Como será isso? Que corpo carnal consegue fazer isso? Alguns discípulos até experimentaram isso, como Filipe, né? O Espírito Santo transportou para cá e para lá. Mas, meu irmão, a gente vai estar de forma constante assim. Nós vamos estar num corpo glorificado. Isso para chancelar, ainda em Lucas 24, lá no versículo 39 ao 41, depois que Jesus chegou assim e falou: ei, toca aqui nas minhas feridas. Ei, Tomé, seu incrédulo, olha aqui as feridas. Olha a ferida que fizeram com a lança. E aí Jesus chega para os discípulos e diz: tem algo de comer aí? Como assim? Meu irmão, no céu vai ter o quê? Fala que a gente vai sentar num banquete, meu irmão. Imagina como vai ser esse banquete com Deus. Você já anotou as suas perguntas? Você vai lembrar todas? Então anota. Anota o bate-papo que você vai ter com Deus. Vai ser surreal. Esse banquete vai ser aquele banquete onde nós vamos trocar uma ideia de um relacionamento com Deus. E Cristo é o primício. Cristo foi o primeiro daquilo que nos tornaremos. E um corpo glorificado para vivermos a eternidade com Deus. E essa é a esperança. De que um dia tudo isso aqui vai acabar. E nós vamos viver. E Filipenses 3, 20 e 21 fala que o nosso corpo será transformado conforme o corpo da sua glória. De quem é esse corpo que ele está falando? Corpo de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a nossa fé. Cristo, então, num corpo glorificado, imortal, perfeito, corruptível, sem dor, doença ou limitação, capaz de se mover em ambiente sobrenatural, reconhecível e relacional. É assim que nós vamos estar, num corpo glorificado, relacional. Não sei como é que vai ser, eu ainda não compreendo essas coisas. Será que eu vou conhecer o Kaique lá? Será que eu vou procurar pela minha sobrinha? Será que eu vou procurar? Será que eu vou lembrar? Não sei, eu acho que sim, na minha sapiência aqui limitada. Acho que eu vou olhar assim: Senhor, onde é que está a Bereana com o PC, Pai? Porque eu quero ver a Ruth lá. Senhor, onde está a Bereana com o PC, que eu quero ver a Valquíria lá? Senhor, onde que ela está? Senhor! A Valquíria já está conversando com Jesus, você que está aí vacilando. Oh, meu Deus do céu, deixa eu correr então. Que o atrasado sou eu. Sabe, meu irmão, eu quero ver você lá. Eu quero reconhecer você lá. Eu quero te abraçar lá. Eu quero comungar com você lá. Eu quero ser ressuscitado com você. E essa é uma esperança de que esse mundo tudo vai passar. Esse mês de dezembro é um mês da esperança. A ressurreição, então, nos chama primeiro, a uma esperança. Segundo, uma vida eterna com Deus. A terceira é santidade. Essa talvez seja a parte mais tensa da mensagem. Porque sem ela, ninguém verá Deus. Hebreus 12.
A ressurreição nos chama à santidade. E aqui está o ponto mais tenso da pregação. Porque, se puderem projetar aqui Hebreus 12, no versículo 14 e 15, para que nós possamos ler, ela fala sobre 3 verbos. Diga isso: esforçar, ser e cuidar. Ela fala desses 3 verbos. Olha só. Hebreus 12, a partir do 14. Pode pular o 13. Procurem viver em paz com todos e busquem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam o quê? Contaminados. Ele fala de um esforço. Ele fala: esforce para viver em paz. Ele fala de um verbo onde ele fala: esforce para viver em paz. E essa é um lugar de semeia. Porque quando fala se esforça para viver em paz, eu olho para quem? Para quem que você olha, meu irmão, para viver em paz? Consigo mesmo e com o irmão. Então dá uma olhada para o irmão do seu lado aí. Fala para ele: eu quero viver em paz com você. Eu quero viver em paz com você, meu irmão. Se é marido, se é esposa, aproveita que é momento de reconciliação. Eu quero viver em paz. Se é no caso do Sidney e da Rubi, que logo vão entrar em matrimônio, já estão profetizando em viver em paz. Se é os namorados de plantão, já avisa: ó, eu quero viver em paz com você. Por favor, me ajuda. Como eu posso viver em paz com você? Como? Se esforçando. E esse esforçar, ele diz respeito a semear. Então, aquilo que você semeia, você colhe. Se você semear amor, você vai colher carinho. Você vai colher paz. Sabe aquele momento de tensão, onde um fala mais alto e você, com o amor e com, logicamente, o Espírito Santo te dando paciência, mansidão, você dá aquela respirada e o domínio próprio manifesta e você em paz. Eu te amo, amor. E está gritando ao professor. Que você simplesmente abafa a voz com a paciência, com uma resposta branda. Talvez não vai ser amor, eu te amo, mas vai ser: amor, vamos orar? Porque aonde a discussão foi, não está gerando santidade. Para onde nós estamos caminhando, nós estamos indo para um lugar onde nós vamos perder a santidade. Então vamos orar? Se a primeira oração não deu certo, meu irmão, se eu voltar a gritar: amor, vamos orar de novo, eu vou ser persistente. Se pela terceira, aí você surta. Tá? Aí você surta, fala: ó, eu desisto, jogo tudo pro alto. Não, meu irmão, você ora de novo. Você fala assim: não, amor, agora você ora, pai. Agora você que ora, pai. O que você está semeando nos seus relacionamentos? Paz ou guerra? Amor ou ódio? Obras da carne ou obras do Espírito? A segunda coisa que nós encontramos na santidade
onde a primeira é se esforçar, no verbo esforçar, a segunda é ser, e esse ser é ser santo, que é o testemunho que estamos dando. Qual é o testemunho? Vivemos como filhos de Deus ou filhos das trevas? Como nós somos reconhecidos? Quem somos quando estamos longe da igreja? Quem somos quando nós estamos longe dos olhares dos irmãos? Quem somos quando nós estamos longe do olhar do pastor? Quem somos quando nós estamos longe do olhar do chefe? Quem somos quando nós estamos longe do olhar da esposa ou do marido? Quem somos quando nós estamos longe do olhar de nossos pais? Quem somos? Somos a mesma pessoa que somos quando estamos na igreja. Aquele que levanta a mão, dá glória a Deus. Aquele que levanta as mãos e louva o Senhor. Aqueles que quando estão juntos, chega na terceira oração, não surta. Mas você continua, você fala, agora você ora. Por isso que é esforço. E a segunda é ser. E esse é o cuidado que nós devemos ter para andar em santidade. A terceira é exatamente o que eu finalizei. Cuidado. É o cuidar. O cuidar, ele vem, que é do versículo 15. Eu li o versículo 15? Eu li, né? Meu TDAH está batendo agora. Que ele fala para você cuidar para que você não abandone a graça. A graça é algo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Ela alcançou todos. Todos. Só que nem todos a retêm. Nem todos aguardam. Como diz no versículo, alguns abandonam a graça. E a graça, meu irmão, é a salvação. Graça é a garantia da ressurreição do morto que sou eu. A graça é a garantia da ressurreição dos mortos. Porque através da graça nós somos batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos sela e nos leva como penhor. Cuidar para não abandonar a graça. Ela diz sobre diga isso, vigilância. Sobre uma vigilância, meu irmão. Nós temos que vigiar, nós temos que ser vigilantes. Vigilância espiritual. É isso mesmo. É uma vigilância onde a salvação é para todos, amém? A salvação é para mim, é para você. Quem se perde, quem perde a salvação, ou quem se perde, não se perde por falta do amor de Deus, mas por recusar colocar Deus no centro da vida. Quem se perde, não se perde por falta de amor de Deus, mas por recusar se colocar na verdade, a sua vida no centro, Deus ser o centro da sua vida. É assim que nós perdemos a salvação. Não colocando Deus como centro da nossa vida. A palavra precisa estar aonde? Escrita. Aonde? Aqui, ó. Escrita na tábua do seu coração, meu irmão. Não é tatuagem. Se quiser tatuar também, não tem nada a ver com a sua vida. Não tem mesmo. Não vai te levar para o inferno. Também não sou a favor de tatuagem não, porque é muito dolorido. Não em mim, tá, gente? Só em mim mesmo. Mas o que isso tem a ver? Nada. Não tem nada a ver. É o TDAH batendo de novo. Vamos voltar.
voltar. É o cansaço, né? É o lip. Quem se perde não se perde por falta de amor de Deus, mas se perde porque não coloca Deus no centro da sua vida. Essa é uma verdade. Então eu quero chegar aqui à conclusão, quero concluir essa palavra, que ainda precisa de mais profundidade, para entendermos mais o que é a doutrina da ressurreição dos mortos. Mas isso aqui é só para entendermos para onde a doutrina dos mortos nos leva. Ela nos leva para uma esperança, para uma vida eterna com Cristo, num corpo glorificado, por isso que nós vamos viver com Ele. E isso nos chama a atenção de alertarmos como a nossa vida, como estamos vivendo a vida, se em santidade ou não. Esse é o alerta. Quero concluir dizendo que a doutrina da ressurreição dos mortos proclama 3 verdades. Cristo ressuscitou, nossa fé é viva. Cristo ressuscitou, a sua fé é viva. Nós ressuscitaremos. Esperança, meu irmão. Esperança de uma vida eterna. E terceiro, devemos viver em santidade. Compromisso diário. É um compromisso diário. E essa é a mensagem. Mensagem de esperança para quem está em Cristo e é um alerta para quem está longe. Para quem está em Cristo, uma esperança e uma espera. Para quem não está escrito em Cristo, um alerta. Volte, porque essas coisas acontecerão. Amém? Feche seus olhos. Enquanto o grupo de louvor vai se preparando aqui, eu quero orar por você, Pai, que essas verdades, Senhor, que agora foram colocadas, esperança, vida eterna, santidade, onde haverá uma ressurreição, uma primeira ressurreição, que é a dos justos, que é a da tua igreja gloriosa, e nós estamos inclusos nela. Mas se há alguém, Senhor, que de repente se examinou e não se viu nessa primeira ressurreição, e é necessário, Senhor, voltar, Senhor, àquela doutrina do arrependimento, que é se converter de seus maus caminhos, e entregar a sua vida à fé em Deus. Senhor, que o coração seja agora transformado. E a nós, Deus, que estamos nessa espera da sua volta, mas, Senhor, por muitas vezes passando por tantas tribulações, ou até vivendo uma agora, eu me agarro na esperança de que tudo isso é passageiro, que tudo isso vai acabar. Se em vida ou em morte, isso vai acabar. Se o Senhor realizará o milagre ainda em vida, ou se o milagre será após a morte, numa vida com Jesus. Eu não sei, mas eu sei que há esperança. Eu sei que há motivos para permanecermos de pé. Que há motivos para continuarmos a prevalecer sobre as portas do inferno, que há esperança em Cristo Jesus, e Ele é o modelo, Ele é a primícia, Ele é quem eu devo olhar, a quem eu devo imitar, e é parecido com Cristo que eu me tornarei. Quando o Pai olha para mim, Ele vê Cristo, quando o Pai olha para você, Ele vê Cristo. Oh Deus, que os corações, longe ou perto, de alguma forma sejam transformados. Oh, Senhor, uns para permanecer na fé, outros para ser incluído nesta fé. Para voltar, Senhor, a te adorar. Para voltar, Senhor, a derramar a sua alma
a ter prazer. Oh, Jesus, que a santidade seja uma busca diária, de todos os dias, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, Senhor, me ajude nesse meu esforçar, porque está difícil, porque, Senhor, está trabalhoso, está desgastante, está cansativo. Então a mesma palavra de Josué vem para nós: esforça-te, tenha bom ânimo. Seja um pequeno Cristo, seja o Filho de Deus, seja aquilo que Deus nos chama de filhos, e não o das trevas, mas o Filho de Deus. Que possamos andar vigilantes em todo caminho que andarmos. Essa, Senhor, é a minha oração, impondo minhas mãos, Senhor, para essa igreja que busca a santidade. Em nome de Jesus. Amém.